Mas ela Ace ita a missão, embora com relutância, porque ela vai conseguir um nível inferior, já que ela já é um nível superior para essa missão. Então Leia pergunta ao diretor se ele pode caçar. Algumas sobrancelhas tentam repreendê-lo, porque pensam que é bluff, mas Leia diz que não o convence de que em um dia ele pode cuidar das duas missões. Quando estão prestes a partir, Leia não quer perder a oportunidade e mata 2 coelhos com uma pedra. Ela propõe à sobrancelha que, se ele completar as 2 missões, ele deve ensinar-lhe uma nova habilidade. Então a sobrancelha aceita e dá a ela uma nova missão em que terá menos tempo. Por isso, eles partem, pois ela terá apenas 6 horas para caçar. Léo chega à noite e encontra um grupo que está irritado com o quão chato é caçar aranhas e morcegos à noite. Mas mesmo sabendo disso, Leia não tem escolha a não ser entrar na floresta e atordoar os outros jogadores. Eles zombam e apostam para ver quanto tempo leva para ela perder. Leia realiza uma recarga de 63 segundos enquanto está cega e depois acende uma luz para começar sua caçada. Em um dos casos, Leia nota que com tamanha sincronização as cenas grotescas aumentam, e que essa sincronização aumenta a cada 50 ou 100 níveis. O prota ia pegar a queda, mas percebe que não há nada. Então ele assume que deve ser 50 ou menos gotas. Ele fica empolgado e se prepara para a caça. Fora da floresta, os caras que apostaram que o proto perderia a missão vão verificar. Então, um deles atira algumas flechas de fogo para ver se há monstros, mas nenhum deles consegue ver qualquer coisa. Em um ponto, um deles vê um pântano que acaba por ser cadáveres. De repente, alguns monstros gritos são ouvidos, e os monstros reaparecem de repente na frente dos caras que procuravam o cadáver do prota. Bro percebe que o tempo estipulado está acabando. Leia aparece e dá a ele as partes da missão, algo que surpreende a sobrancelha que não entende o que foi nem como fez para atingir o objetivo em pouco tempo. Então, ele o parabeniza e lhe dá a recompensa, mais uma habilidade que lhe permite recarregar em 30 segundos por 5 minutos. Então, Leia pede a Bro outra coisa para fazer, mas Bro pergunta a ele como ele passou no teste, já que não entende. Então, ele responde que teve que combinar suas habilidades para se lembrar do que experimentou na floresta enquanto. Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. Tentando caçar as aranhas e morcegos, mas ele começa a ficar frustrado com o quão ineficiente essa caça é e sua habilidade não dá a ele para aumentar a possibilidade de caça. Então ele pensa em alinhá-los para matá-los com um golpe, mas ele começa a chorar de frustração porque não conseguiu nada com as gotas que obteve na caçada. Então ele começa a ansiar por habilidades de campo, como as que Ranchai tem, mas lembra que na missão do ego ele usou uma habilidade que não existia e nem ele sabia, e mesmo assim os lobos daquele tempo fugiram. Então ele decide optar por esse método para acabar paralisando os alvos assim que ele verifica que não há mais jogadores. Leia cobra um ataque contra uma aranha, mas ele se esquiva e depois contra-ataca com um ataque de baioneta, e depois com o cadáver. Leia joga o sangue dele para chamar a atenção dos outros monstros, ao fazê-lo, começa a correr ao mesmo tempo em que começa a sentir a pressão de seus perseguidores, assustado o suficiente para sentir que vai morrer. Leia desvia de alguns ataques e aumenta a velocidade até que consegue avistar um baú onde algo estava amarrado. E depois disso, Leia fica atrás do baú e segue para atirar. Ao fazer isso, ele usa a habilidade do coração calmo e então atira, causando uma tremenda explosão que mata todos os monstros nas redondezas. O proto percebe que tudo correu conforme o planejado, embora no final ele esteja grato por ter recuado um pouco, senão teria sido danificado pelo raio da explosão. Então, deixando isso de lado, ele começa a comemorar. Então Leia diz a Testa que ele usou algo parecido com Claymore e explica o mecanismo que ele criou. A sobrancelha deixa cair sua bebida e, em seguida, manifesta um sorriso genuíno, alegando que Leia é muito interessante. A Testa elogia a engenhosidade do proto, mas pergunta se é assim que um mosqueteiro luta. E ele repreende que a missão que lhe deu foi para ele aumentar suas habilidades como mosqueteiro. Leia diz que entende o que ele quer dizer e diz a ele que ele também usou uma caçada básica para matar alguns dos monstros.
Hal parece confirmar isso, deixando o Proto convencido agora, embora seguido pela sobrancelha mudando a conversa e perguntando a Léo o que ele acha do papel dos mosqueteiros. Ele fica confuso e pergunta ao diretor da academia em que cenário eles estão baseando sua resposta. Então, a sobrancelha usa como base um evento que aconteceu 20 anos antes da invasão dos monstros. Leia começa a fazer uma análise com base no que leu, de acordo com a lore do jogo, e após analisar que monstros e humanos tinham chefes extraordinários, Léo afirma que a missão do mosqueteiro era ser um franco-atirador. A resposta confunde Bro, então o Proto se dá ao trabalho de explicar a ele que os humanos têm uma cadeia de comando, e se o comandante morrer, o vice-comandante assumirá o comando do exército. Então ele afirma que os monstros não têm um sistema tão complexo, então apenas matando seu chefe eles causariam caos suficiente na formação do exército de monstros. Sobrancelha sussurra algo que Leia não ouviu, mas Sobrancelha não quer dar mais importância e passa a dar a ele uma missão básica que aumenta a faixa de dificuldade. Especificava que tinha que ser uma missão solo e que se o Bro falhasse, ele seria bloqueado e teria que fazer a missão básica. Vendo as cláusulas, Leia fica chocado porque ele não pediu para aumentar o nível, além de ser uma missão que o ultrapassa de longe, porque aquele monstro deve ser caçado por grupos de jogadores acima do nível 30. Bro percebe que Leia estava pensando demais e diz a ele que o que ele deve fazer é explodir a cabeça do líder, e isso será o suficiente. Léo acha que será difícil, mas ele sabe que terá uma geração de recompensas mais generosa, então ele aceita a missão para que o Proto se ponha a caminho. Sobrancelha vocifera que ele tem grandes esperanças para ele. O Proto estava tentando encontrar respostas, mas com isso passamos para um canyon onde a guilda da prima de Leia estava, depois de caçar a irmã Carneiro, iniciando um ataque que obrigou as irmãs a ficarem em um grande perímetro sem poder se teletransportar. Mas Ranchai aparece de repente sem recuar e joga gelo-lanças para eles, tirando vários jogadores e deixando cair Ranchai um por um. K reagrupa uma formação com a qual ele ataca Ranchai, mas Ranchai implacável joga suas lanças de gelo. Então K reage e ordena uma formação defensiva que os protege dos ataques inesgotáveis de Ranchai até uma explosão de fogo fazer com que as lanças de gelo de Ranchai rompam a barreira. É assim que Han entra em cena, que leva Ranchai e eles fogem. Essa ação irritou K porque Han é de baixo nível e atacou de forma muito destrutiva, pressionado porque os membros estão desertando depois de morrer. K retorna para atacar outro ataque contra as irmãs, ordenando que evitem danos. K tenta se tranquilizar sobre as baixas sofridas, alegando que eles os superaram de longe, como planejado. No entanto, ela está ciente de que não deve baixar a guarda porque é contra a nona do mundo que eles estão lutando. Então, ela é muito imprevisível. Naquela parede de gelo, aparece separando as irmãs Carneiro de K. Porém, este, irritado, exclama que não pode detê-los apenas com aquela parede. E depois de carregar o golpe, ele atinge a parede de gelo e, ao fazê-lo, os outros jogadores da guilda irritam K, elogia a habilidade de Ranchai de usar magia enquanto corre, mas muito irritado continua a bater na parede de gelo, conseguindo quebrar por ele. Uma vez do outro lado, Shakti encontra Ranchai, que ficou esperando por ele. Então, K se pergunta por que ele não está correndo. Então, Ranchai começa a levitar e lança uma técnica de explosão que destrói o resto do caso do exército de repente. Percebeu que sua vida estava caindo e conseguiu decifrar que Ranchai usava uma técnica combinada usando os fragmentos da parede destruída, os transformou em Spears. E depois disso, ele foge novamente, enquanto K começa a gritar que odeia essa forma de criar estratégias. Enquanto isso, Leia estava na aldeia tentando se comunicar com ele porque supunha que ele se encontrou com as irmãs Carneiros e é certo que ele está em batalha. Então, ele estava preocupado com o que poderia acontecer com eles, encurralou as garotas, e o feiticeiro roxo o repreende por roubar seu investimento. Han é arrogante, então o feiticeiro a ameaça, e eles dizem para ele parar de aproveitar sua fortuna para que jogadores honestos possam jogar sem limitações. Han afirma que é um negócio e pergunta ao mago o que farão com ela se ela se recusar. O Viz, com cara de maquiavélico, diz a ela que neste mundo hiperrealista há coisas piores do que a morte.
Ranchai levanta a mão e faz algo que alerta os protetores do Mago Roxo, que estão assustados para ver o ataque de Ranchai. Ranchai diz a eles que as 10 pessoas que eles enviaram para a rota de fuga foram eliminadas.